Formação. Modéstia católica no vestir das mulheres. Apostolado nos Passos de Maria. O apostolado Modéstia Católica nos Passos de Maria tem como objetivo divulgar as virtudes de Maria Santíssima, incluindo a virtude da modéstia, da qual ela é o modelo por excelência a ser seguido. Também pretende ser um meio agradável, terno e amoroso de tratar sobre a importância e o valor da modéstia para o ser humano, em especial para as mulheres católicas. Quero jogar as sementes e deixar acessível às pessoas textos sobre a doutrina católica para que aprofundem a sua fé. Certamente, algumas sementes cairão em terrenos férteis. As formações são simples e visam orientar os leitores a fim de resgatar os valores morais e éticos, resgatar os valores da família, incluindo a modéstia no comportamento e não apenas no vestir. Convido vocês para refletirmos sobre a virtude da modéstia católica. Quanto a mim, como escrava de Maria, quero imitar suas virtudes e também a sua modéstia, com a simplicidade e a dignidade de filha de Deus. Vós sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Aprendamos a caminhar nos passos de Maria, caminho seguro para Jesus. Rita de Sá Freire, administradora do apostolado nos Passos de Maria. Parte 1. Nesta parte da formação, trataremos sobre objetivos de uma formação sobre a modéstia católica no vestir, regras sobre a modéstia, o que é a modéstia, fatores que ferem a modéstia. A modéstia está ligada à moda e à cultura. Perguntas e respostas a algumas questões relacionadas à virtude da modéstia. Qual o objetivo de uma formação sobre a modéstia católica no vestir? Atualmente, a ditadura da moda e da beleza acabam por influenciar muitas mulheres, inclusive católicas, que na maioria das vezes, por falta de conhecimento, acabam por aderirem a qualquer maneira de se vestir. Quando tratamos sobre modéstia, estamos falando em pureza, pudor, humildade, recato, moderação, ou seja, em virtudes morais que devem ser cultivadas em todas as áreas da vida e em nosso comportamento. Então, os objetivos de uma formação sobre o tema seriam: primeiro, orientar as mulheres católicas sobre a modéstia no comportamento e não apenas no vestir. Nossa Senhora em Fátima revela a Santa Jacinta Marto: os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A Igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Segundo, divulgar as virtudes de Maria Santíssima, incluindo a virtude da modéstia, da qual ela é o modelo por excelência a ser seguido. Na encíclica Redemptoris Mater, São João Paulo II explica: pode, portanto, afirmar-se que a mulher, olhando para Maria, nela encontrará o segredo para viver dignamente a sua feminilidade e levará a efeito a sua verdadeira promoção.
Regras sobre a modéstia. Importante ressaltar que não há regras claras sobre o que seria uma roupa modesta. Entretanto, nós precisamos nos vestir bem e adequadamente para cada situação e de acordo com o nosso estado de vida, de forma a não sermos ocasião de pecado para os outros, nem nos apresentarmos de forma desrespeitosa nos vários ambientes, sobretudo na igreja. Sempre cabe o bom senso e a consciência na hora de vestir, pois a roupa favorecerá a modéstia ou a sensualidade da mulher. Falar em modéstia significa falar em pureza, recato, pudor, humildade e moderação, virtudes morais que devem ser cultivadas em todas as áreas da vida. Não se remete somente às roupas, mas ao olhar, falar e agir, ao comportamento. O que é a modéstia? Você saberia me responder o que realmente significa modéstia? O que vem à sua mente quando alguém diz modéstia no vestir? Você pensa em uma moça mal vestida, de saia longa e com um véu sobre a cabeça, não é mesmo? Talvez também você sinta uma tristeza ao pensar em abandonar as suas calças e suas blusinhas da moda. A modéstia é uma virtude que governa os movimentos exteriores do corpo e sua aparência. Segundo São Tomás de Aquino, os movimentos exteriores são sinais das disposições interiores. A modéstia é proveniente das virtudes cardeais, associada à virtude da temperança. A modéstia é um caminho natural para aqueles que querem andar no caminho das virtudes. A modéstia é um modo de se vestir e portar, segundo a dignidade do corpo humano. A modéstia preza pela castidade, sobriedade, harmonia, beleza, simplicidade e discrição, a fim de que o modo de se vestir seja coerente e não fira de alguma forma a dignidade do corpo humano. Vale ainda lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, não podemos nos vestir mal e de forma desleixada. Fatores que ferem a modéstia. A vaidade excessiva, o luxo, a extravagância, a sensualidade, o desleixo e também quando as vestes expressam valores de desordem e de pecado, como a rebeldia, tão comum nas modas irreverentes da atualidade. A modéstia está ligada à moda e à cultura. Se a modéstia pode ter variações conforme a sociedade, ela zela para que se purifique na cultura o que fere a dignidade do corpo e o que é deformação ideológica. Cabe ressaltar que a moda não é uma virtude, muda constantemente, pois reflete os costumes da sociedade em um determinado espaço de tempo. Ao contrário, a modéstia é uma virtude tão necessária caso queiramos agradar a Deus e vivermos conforme a nossa dignidade pessoal. Atualmente, ao olharmos as vitrines das lojas, vemos que as roupas exibidas não favorecem a modéstia. São roupas imodestas, indecentes, feias e não trazem a beleza e a harmonia nas formas.
A virtude da modéstia no vestir, associada ao pudor, se torna uma guardiã da nossa intimidade, concede a quem a vive uma liberdade inigualável e aos demais a graça de nos olhar além dos aspectos físicos. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Antes do pecado, Deus vestia o homem com o espírito humano reluzente em seu corpo. Com o pecado, precisamos de vestes feitas pelas mãos humanas, que, conduzidas na providência e na sabedoria do pudor, da modéstia e da elegância, tornam-se uma verdadeira manifestação e ação de Deus, que dignifica o homem e dá glória a Deus. Perguntas e respostas a algumas questões relacionadas à virtude da modéstia. O que é a modéstia? A modéstia é uma virtude anexa à temperança e diz respeito a todas as ações exteriores e, mais especificamente, à maneira e o recato na hora de se vestir. O que se entende por ações exteriores? São os gestos, tom de voz, palavras e toda maneira de nos expressarmos quando conversamos, nossas atitudes em geral, os divertimentos e entretenimentos que escolhemos. A modéstia nas ações exteriores significa ser calmo e comedido, saber portar-se em público, ter reservas em se mostrar demasiadamente. A modéstia, portanto, refreia o desejo imoderado de destacar-se perante os outros. Então, a modéstia também envolve os atos relacionados com jogos, diversões e recreações em geral? Sim, neste caso, toma a virtude o nome de eutrapélia, ou virtude que preside às diversões e aos recreios, evitando que se peque seja por excesso, seja por defeito. O que se entende por maneira e recato na hora de se vestir? Entende-se explicitamente a roupa que vestimos e nossas escolhas perante a moda de nossa época. O recato diz respeito àquilo que deve estar coberto. São as partes de nosso corpo que devemos proteger, não deixando à mostra para que sirvam de deleite e ocasião de pecado para o próximo. As mulheres, especialmente, podem chamar uma atenção equivocada ou mesmo imoral para si mesmas, através de um vestuário revelador ou insinuante. A modéstia no vestir pressupõe um respeito ao pudor. Reconhece o corpo como o templo do Espírito Santo e, por isso, deixa-o velado segundo as normas cristãs. Que prescreve a modéstia no que toca à maneira de vestir? Segundo Santo Tomás de Aquino, não se deve ter afeição a vestidos ou roupas luxuosas, nem tampouco ostentar um vestuário pobre e desalinhado. Isso diz respeito, sobretudo, à classe social a que pertence a pessoa que escolhe determinado tipo de roupa, cada qual vista-se de acordo com a posição e estado que ocupa. O que seria um vestuário decente? A decência dos trajes, como observou São Francisco de Sales, no tocante à matéria e às formas, só se pode determinar com relação às circunstâncias do tempo, da época, do estado e das vocações, seja a pessoa casada, solteira, religiosa ou consagrada. Isto significa que não há uma forma única para uma
igualmente única peça decente no mundo. As roupas, modelos e materiais que são feitos podem e de fato variam. Todas as épocas passaram por transformações no que diz respeito ao vestuário, e ora os vestidos tinham determinado volume e forma, ora tinham outro. Então uma roupa é considerada decente apenas de acordo com os padrões da moda atual? Não, pois é fato que os padrões da moda atual podem estar em total desacordo com a moral católica. É preciso escolher, dentre do que a moda contemporânea produz, aquilo que seja mais digno e esteja de pleno acordo com a doutrina moral da Igreja. O que diz a doutrina moral da Igreja sobre o assunto? Até quando é permitido mostrar o nosso corpo? Segundo a moral católica, nosso corpo é dividido em partes honestas, semi-honestas e desonestas. As partes desonestas são as partes íntimas e regiões vizinhas. As semi-honestas ou menos honestas são os seios, braços, flancos. As partes honestas são as mãos, os pés e o rosto. A Igreja, através dos papas, dos santos e dos seus membros mais dignos, tem insistido para que o vestuário cubra tanto as partes desonestas quanto as semi-honestas do corpo. Então, se uma roupa não cobre as partes desonestas e semi-honestas do corpo, ela é indecente? Revelar as partes desonestas do corpo deliberadamente e de maneira total ou parcial é matéria grave. Quanto às partes semi-honestas, é matéria menos grave. Há uma tolerância para se mostrar os braços, enquanto se considera indecente a mulher que revela os seios. Uma blusa corre menos risco de revelar os seios se tem alguma manga, protege as laterais, e se o decote não é muito baixo. Da mesma forma, uma saia que cubra os joelhos terá menos risco de revelar as partes desonestas da mulher do que uma curta, levando em consideração que a mulher se movimenta muitas vezes durante o dia, sentando-se e levantando-se de maneira que pode revelar alguma coisa. A mulher pode usar maquiagem e outros adornos? É permitido à mulher casada ou com intenção de casamento usar certos adornos, desde que isto seja feito de maneira honesta e moderada. Por isso, entende-se que tanto a maquiagem quanto os enfeites são permitidos, desde que observe estas recomendações.